Bem-vindos ao Escala Global. No vídeo de hoje vamos falar sobre a monarquia britânica. O jubileu de platina, marcando 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth, foi o assunto do momento nas últimas semanas. E a gente vai explicar aqui um pouco dessa longa tradição de reis e rainhas, que se mantém mesmo na contramão da maioria dos estados-nação modernos, que aboliram esse sistema há muitos anos. Para que vocês entendam melhor tudo isso, vamos ver um pouco de história e também da posição dessa instituição na atualidade. Será que a monarquia continua sólida pelos próximos 70 anos ou pode estar com os dias contados? A monarquia britânica teve início antes da Constituição inglesa, mais especificamente no Reino de Wessex, unido a partir do século IX após a derrota para os vikings. Entre o século IX e o século XI, o reino foi dominado pela Casa Saxônica. Após a importante Batalha de Hastings, a dinastia normanda, vinda de onde hoje é a França, conquista a Inglaterra em 1066 e, depois de alguns anos, cede o trono para a dinastia Plantageneta. Em 1215, durante essa dinastia, ocorre a publicação da Carta Magna, que será realmente posta em prática em 1225, sendo o primeiro texto constitucional do Ocidente, o que também contribui para uma futura criação do parlamento. Conforme sua evolução, o parlamento se estabelece como uma Câmara Legislativa de duas casas, divisão essa que permanece até hoje: a Casa dos Comuns, composta pela burguesia e representantes dos condados, e a Casa dos Lords, composta por membros da nobreza e do clero. Em 1399, o último rei da dinastia Plantageneta foi deposto e morto, dando início ao reinado da dinastia Lencastre até 1461, quando o rei foi morto na Guerra das Rosas, dando início ao reinado da dinastia York, que perdurou até 1485, quando o rei também foi morto e a Guerra das Rosas teve seu fim com a famosa dinastia Tudor chegando ao poder. No reinado de Henrique VIII ocorre um evento determinante para a história da Inglaterra, o rompimento da coroa britânica com a Igreja Católica e a fundação da Igreja Anglicana, que tem como líder o rei ou a rainha. No começo do século XVII, a dinastia Stuart chega ao poder e tenta implantar um parlamento unido entre Inglaterra e Escócia. A burguesia ascendente no reinado de Carlos I já tinha muito poder financeiro e era vista como uma ameaça à coroa e à nobreza que viviam de renda. Para frear a ascensão dessa nova classe, a coroa e os nobres queriam uma participação em seus negócios, além de aumentar os impostos. O acirramento dos conflitos da Inglaterra com a Escócia levou o rei a restaurar o parlamento em 1640 e buscar o apoio financeiro da burguesia no combate. Já houve um tempo em que reis e rainhas eram soberanos e reinavam com plenos poderes sobre os rumos do Estado que representavam. No período absolutista, não havia limites para as decisões tomadas por um governante, mas quando pensamos na monarquia britânica atual, não é desse modelo que estamos falando. E não é de hoje que as coisas já não são mais assim por lá. Tudo começou há muitos anos, quando a Inglaterra passou pela Revolução Puritana, entre 1642 e 1649, que também ficou conhecido como Guerra Civil Inglesa. As batalhas aconteceram entre o parlamento, que era de maioria puritana, liderado por Oliver Cromwell, e pelos soberanos da época da dinastia Stuart, que era liderada por Carlos I. A revolução aconteceu pelo descontentamento dos súditos com o monarca, devido ao aumento dos impostos sem consulta ao parlamento. Existia desde 1215 uma cláusula na Carta Magna que determinava que era preciso fazer essa consulta, mas isso foi ignorado pelo monarca e causou toda essa confusão. Então nós tivemos aí a Revolução Puritana e foi o primeiro momento em que o absolutismo foi colocado em questionamento dentro da Inglaterra. A situação de divergência entre os dois poderes resultou na vitória dos parlamentares, dando um fim ao período do absolutismo inglês. Mas isso ainda não resultou na monarquia que vemos hoje, e sim em um período inglês sem monarquia, o único período na história dos britânicos em que não houve monarquia. Então, sim, já tivemos uma Inglaterra sem rei, entre 1649 e 1660, que ficou conhecida como República Cromwell. Em 1658, Cromwell morre e seu filho Richard Cromwell assume o trono, mas renuncia em 1660, devolvendo o poder às mãos do parlamento, que opta por restaurar a monarquia, indicando ao trono Carlos II, filho de Carlos I, que perdeu a batalha contra Cromwell na Revolução Puritana. Ou seja, a dinastia Stuart volta a reinar. Mas nem tudo voltou a ser igual, porque havia uma condição para esse retorno. O rei precisava aceitar o trono com poderes limitados, abandonando completamente o absolutismo. Carlos II aceita, porém novas tensões entre os Stuarts e o parlamento surgem no comando britânico.
O mando de Carlos II vai até 1685, quando James II, seu irmão, ascende ao trono, já que Carlos não teve filhos. Com James no poder, as tensões aumentam ainda mais, pois ele tem uma tendência a fortalecer o catolicismo, que não é bem visto pelo parlamento puritano. E além disso, ele tenta reimplementar o absolutismo, o que acaba dando início à Revolução Gloriosa, onde os partidos ingleses convocam os protestantes Guilherme de Orange e sua esposa e filha do rei Mary Stuart a participarem de uma conspiração contra ele. Guilherme leva suas tropas para a Inglaterra em 1688 e James II foge com sua esposa para a França, o que marca o fim total do absolutismo inglês. Então é ratificado o Bill of Rights, a Declaração de Direitos que dá início à monarquia constitucional. E Mary é a primeira rainha nesse formato, juntamente com seu marido Guilherme II. Ou seja, só que o trono inglês passou a funcionar como ele é até hoje. É claro que a gente poderia passar muito tempo ainda falando de todo o histórico da monarquia desde então, mas cabe agora a gente deixar claro que se seguem dinastias e sucessões, às vezes tensas, durante os séculos 17, 18, 19 e 20, até chegarmos à família reinante de hoje, a Casa de Windsor. A família Windsor ascende ao trono inglês em 1917, durante a Primeira Guerra. Com a abdicação do rei Eduardo VIII, que governou por menos de um ano em 1936, seu irmão, Jorge VI, assume o trono. Elizabeth assume o trono em 1952, com apenas 25 anos, após a morte de seu pai, o rei George VI, que estava com a saúde bastante debilitada. Herda uma Grã-Bretanha se reconstruindo da Segunda Guerra Mundial, com Winston Churchill como primeiro-ministro. Ele auxiliou a rainha em seus primeiros anos de mandato. A coroação foi ocorrer apenas 16 meses após ela assumir o trono, em 2 de junho de 1953. Até o momento, 15 primeiros ministros passaram por Downing Street durante o reinado da Rainha Elizabeth II. Como sabemos, a rainha cumpre funções de chefe de Estado, mas o primeiro-ministro ou primeira-ministra são chefes de governo, sendo escolhidos dentre os membros do parlamento. Importantes primeiros ministros marcaram o reinado da monarca, como Winston Churchill, do Partido Conservador, que havia tido um papel decisivo na estratégia britânica na Segunda Guerra Mundial e que volta ao poder em 1951, pouco antes da coroação da rainha. Churchill desempenha a importante função de estar junto a Elizabeth II quando ela assume o trono. Do mesmo partido, Margaret Thatcher, que assume o cargo em 1979 e fica até 1990, representa uma importante guinada na política britânica por defender o neoliberalismo tanto no Reino Unido quanto no exterior, o que a torna uma figura muito controversa mundialmente. Dos primeiros ministros mais contemporâneos, nós podemos destacar também David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. O governo de Cameron foi marcado pela aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, indo inclusive contra a maioria dos representantes do seu próprio partido no parlamento. A intervenção na Líbia para depor Muammar Gaddafi em 2011, quando a Grã-Bretanha se une à coalizão liderada pela OTAN, uma operação muito criticada até hoje por, dentre outras coisas, não ter se preocupado com a governança do país norte-africano após a invasão, o referendo de 2014 na Escócia, após uma longa discussão sobre a saída dela ou não do Reino Unido. Claro que um dos maiores marcos do governo de Cameron foi justamente o Brexit, ou a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O próprio Cameron havia começado esse processo de mobilização de um referendo, principalmente para apaziguar alguns ânimos dentro de seu próprio partido conservador. Embora ele tenha se colocado contrário à saída do país da União Europeia, como nós sabemos, o Brexit venceu. Por seu turno, Theresa May herdou um cenário político complicado, tendo que lidar com a bagunça que foi o processo do Brexit. O seu governo foi, porém, bastante controverso também pela forma como a questão da imigração foi tratada, e é difícil não considerar o seu tempo em Downing Street como, no mínimo, ruim. O trágico incêndio que atingiu Grenfell Tower em Londres deixou 72 pessoas mortas e a reação de May pareceu pouco simpática em relação às vítimas e seus familiares. As conversas dela com outras lideranças da União Europeia para operacionalizar o Brexit também foram mal sucedidas. Por fim, Boris Johnson, o atual primeiro-ministro, cultiva uma imagem de homem rico, mas ao mesmo tempo do povo, com um governo ainda tentando sistematizar os detalhes finais da saída do Reino Unido da União Europeia. A sua proximidade com Donald Trump também foi bastante criticada, em especial em um momento de pandemia que deixou mais de 180 mil pessoas mortas no país. O jubileu de platina referente aos 70 anos em que a Rainha Elizabeth II está no trono reacende questões sobre o fim da monarquia britânica.
a figura da monarca se manteve forte no que é o mais longevo reinado da história do Reino Unido. Entretanto, conforme a rainha envelhece, o sistema monárquico também desvanece ou entra em certas crises, haja vista que o seu sucessor direto, o príncipe Charles, não herdou o mesmo clamor popular. Além disso, escândalos familiares, como o tratamento dispensado à Lady Di e ao príncipe Harry e Meghan Clark, desgastaram a imagem da família real. Durante a última década, o principal e talvez único devidamente organizado movimento antimonarquista ou republicano, o Republic, cresceu e ganhou espaço diante de uma estrutura monárquica que não parece capaz de se modernizar, ou pelo menos não tanto assim. O movimento de cunho pacífico defende a abolição da monarquia e a substituição por um sistema que permita a eleição democrática de um chefe de Estado com poderes limitados para representar o país. O movimento costuma promover ações e manifestações, principalmente em ocasiões de eventos da família real. Na ocasião do casamento do príncipe William com Kate Middleton, o Republic realizou o evento Not the Royal Wedding e lançaram a campanha Make Elizabeth the Last, ou Faça de Elizabeth a Última. Em 2011, o Republic contava com 12 mil membros. Atualmente, representa cerca de 80 mil republicanos britânicos. De acordo com o diretor do movimento, Graham Smith, a família real custa caro aos cofres britânicos. Apesar de a rainha optar por reinar sem exercer efetivo poder governamental, há forte influência da família, principalmente do príncipe Charles, em decisões políticas. Uma pesquisa recente realizada pelo YouGov apontou que cerca de 41% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos já anseia por um sistema em que possa eleger seu próprio representante político de forma direta. Com o herdeiro do trono com alta rejeição popular, o movimento aguarda o fim do reinado da rainha, com grandes expectativas de poder estabelecer o sistema republicano no Reino Unido. O mundo mudou muito nos 70 anos em que Elizabeth está à frente da coroa. Desde então, 15 primeiros ministros passaram pelo governo. Testemunhamos a Guerra Fria, a ascensão e a queda do Muro de Berlim, bem como a dissolução da União Soviética. Houve a entrada e a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A rainha foi ainda importante para a criação da Commonwealth, cujo sucesso é considerado uma de suas grandes conquistas. Na vida pessoal, ainda quando princesa, Elizabeth se casou com Philip Mountbatten em 1947, e os dois ficaram juntos por 73 anos, até a morte do príncipe em 2021. O primeiro filho do casal, Charles, se tornou príncipe de Gales em 1968. O casamento do príncipe Charles com Lady Diana Spencer, em 1981, colocou a família real em grande evidência em todo o mundo. Mas em 1997, um acidente provocou a morte da princesa Diana. Esse fato é inclusive repleto de teorias da conspiração envolvendo a realeza, e nós vamos comentar um pouco sobre isso em um outro vídeo aqui do canal. Mas o que acontece foi que uma crise na imagem da família real foi provocada desde a morte da princesa Diana. Ela era conhecida como princesa do povo e possuía conhecidas desavenças com a rainha, o que levou a uma série de questionamentos. Ainda dentro do governo da rainha, tivemos o afastamento do filho da princesa Diana, o príncipe Harry, da família real, por problemas relativos ao seu casamento com a americana Meghan Markle e a crise do coronavírus que afetou o mundo inteiro. A gente vê que toda essa diversidade de primeiros ministros, toda essa troca de lideranças e prioridades tem um pano de fundo em comum: a permanência da monarquia como algo constante. É como se as atribulações pelas quais o Reino Unido passa, apesar de tudo, não conseguissem chacoalhar as fundações do país. Essa importância simbólica da monarquia se mantém há séculos, e a Rainha Elizabeth II desempenha um papel fundamental nessa sobrevivência.